Olá, senhores. Aqui é professor André de Física. Agora nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de força magnética, tá? Em especial a força de Lorentz, a parte analítica, aquela parte que a partícula entra perpendicular ao campo, onde é bem mais cobrado no vestibular. Vamos lá. Olá, senhores. Aqui é o professor André de Física. Nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de força magnética de Lorentz, agora um pouquinho mais de conta, tá? Como é que vai ser o comportamento agora da carga entrando no campo magnético de maneira perpendicular, executando para a gente trabalhar agora a ideia da força magnética máxima. Então, dê uma olhadinha aqui comigo, rapidão, por favor. Ó, aqui, senhores, por favor, vem aqui. A gente tem vários casos para a força magnética. O que foi que a gente viu ainda há pouco? Que a força magnética é quero ver bem sem óculos. Então, esses casos aqui estão mostrando o quê? Que eu posso ter a força magnética máxima. Mas por que ela foi máxima nesses dois exemplos aqui, senhores? Primeiro, a carga em repouso. Cara, a carga em repouso está parada. Então, se está parada, você não tem a presença da força magnética nela. Tá? Então, primeiro caso, força magnética, zero, nula. Segundo caso, com a carga paralela ao campo. Pô, mas paralela ao campo, ela pode estar no mesmo sentido do campo e no sentido oposto. E aí, professor, mas por que a força é nula, é zero? Porque quando ela está no mesmo sentido, o ângulo é de 0 grau e o seno de zero é zero. Quando ela está no sentido oposto, a carga com o campo é 180 e o seno de 180 é zero. Então, nesse segundo caso, com a carga paralela ao campo, a força magnética é zero. Tá ok? Acompanhe aqui comigo. Terceiro caso, aí sim. Esse terceiro caso é o que o nosso vestibular cobra. A nossa Universidade Estadual do Maranhão e o Enem, né? De vez em quando ele joga uma questão dessa de força magnética máxima. Nesse terceiro caso, ela entrou perpendicular. Gente, e quando a carga ela entra de maneira perpendicular ao campo, ela tende a fazer um movimento circular uniforme. É o que a gente vai já dar uma olhadinha ali. Tá? Nós falamos na aula, no início da nossa aula, sobre a trajetória da carga, o movimento que ela faz. Então, dê uma olhadinha. Quando ela entra perpendicular ao campo, ela tende a executar um movimento circular uniforme. Mas espera aí, professor, por que a força é máxima? Por quê? Porque quando ela entra perpendicular, o ângulo que ela entra formando com o campo é de 90 graus. E quanto é o seno de 90, galera? É 1. O seno de 90 sendo 1, é o maior valor que a função seno pode emitir. Então, por isso que fisicamente a gente diz que a força é máxima, levando em consideração que o seno chega ao seu valor máximo de 1. Tá bom? Então, aqui eu tenho, nesse caso, no terceiro caso, ela executando o movimento circular. Aí a gente vai já deduzir essa fórmula para os senhores. Tá bom? Então, aqui eu quero mostrar para vocês o que acontece com a partícula quando ela entra perpendicular, né, a força magnética máxima, ela entrou aqui, senhores, ó, aí ela tende a fazer esse movimento aqui, ó. Aí esse movimento, ele é periódico, tá? Ela está executando o movimento. Mas por que ela está fazendo essa trajetória circular? Porque ali, agora, eu tenho a presença da força centrípeta. Acompanhe aqui comigo, por favor, no quadro. Ó, ainda há pouco eu falei para vocês da regra da mão espalmada. Tá? Então a mão tem que ficar aqui, velocidade para cima, o campo eu botei entrando e aí eu dei o tapa. Esse tapa aqui, ele jogou a carga para o lado esquerdo. Professor, eu gostei foi do outro. Então eu vou mostrar novamente que é o Flamengo, bate em quem? No Vasco, FBV. Tá, tem faça bom vestibular, também te ajuda. Esse dedo é o do campo, esse dedo é o da velocidade e esse dedo é o da força. Ó, força para cima, o campo entrando e o dedo jogado para a esquerda. Indica que a partícula vai fazer isso. Então, o que eu falei para os senhores? Que, nesse caso, a força magnética, né, ela vai ser igual a quem? A força centrípeta. Esse caso particular é quando θ foi igual a quem?
a 90 graus, que é a partícula entrar perpendicular ao campo. E aí, senhores, quem é essa força magnética que nós temos? Quando a força magnética ela é máxima, tá? A gente tem aqui, deixa eu botar aqui para vocês, você tem quero ver bem. Professor, e cadê o sem óculos? O seno de θ? Galera, o seno de θ é 90, que é 1, é o valor máximo, então eu não coloco. E aí a gente tem a força magnética e aqui a gente tem a centrípeta, que é mv ao quadrado sobre r. Tá? E aí, nesse caso aqui, eu vou fazer o que com as duas? Eu vou igualar. Então, aqui a gente tem o seguinte, que a força magnética ela é QVB, e quem é a força centrípeta? mv ao quadrado sobre r. Aí, meu filho tira aqui a velocidade, e aí a gente tem o quê? Que o raio vai ser igual a quem? A mv sobre QB. Então, essa fórmula aqui, você consegue saber exatamente onde a partícula foi lançada. Mas tenha muito cuidado com a fórmula. Por quê? Quando você vê essa partícula sendo lançada, a fórmula só te dá o cálculo do raio. Ou seja, a fórmula só te deu esse pedacinho bem aqui, ó, de R. Então, na realidade, depois que você achar o raio, você vai ter que multiplicar esse cara por 2, porque na realidade, aonde ela vai ser lançada é o diâmetro, né, da trajetória. Tá bom? Então, aqui fica a dica para vocês sobre o raio. Professor, eu fui estudar em um livro e vi que, além de calcular o raio, ele calcula o período. Por que ele calcula o período de rotação, já que ela faz aquela trajetória circular? Ele calculou o período assim, senhores. Ó, o período representado por esse T maiúsculo, tesão. Tá? Como é que você trabalha o período? Vem cá. Como ela descreve um movimento circular uniforme, porque quando a partícula ela entra no campo, ela descreve a trajetória circular. Então, aqui você tem o movimento circular uniforme. Então, ele é uniforme, ele é periódico. Periódico, o tempo todo. O tempo todo. Tá? E aí a gente tem o seguinte, então se eu quero calcular a velocidade, o que é velocidade? É ΔS sobre ΔT. Professor, ΔS vai ser quem para a gente? 2πr, porque como ela faz um círculo, né, aí você usa o comprimento da circunferência. E se ela dá uma volta completa, o tempo de uma volta completa, a gente bota este T maiúsculo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela fórmula, onde tem V 2πr sobre T, né? Aqui, gente, aqui é assim, ó, só uma pequena correção. Eu botei aqui mv sobre QB e eu botei aqui V, ó. Por favor, é QB, tá bom? QB. Fica a correção para vocês bem aqui. Na hora da inversão, eu repeti, tá? Agora, olha só. Aqui está a fórmula mv sobre QB. No lugar de V, eu vou botar 2πr. Então, como é que vai ficar? Ou então, você pode isolar. Eu jogo este cara para cá e o m para baixo. Fica a critério de vocês. O que você pode fazer? R vai ser igual a m sobre Q, B, e no lugar da velocidade, turminha, aqui fica quem? 2πr sobre tesão. Aí o que eu posso fazer aqui para vocês? Eu posso tirar R com R. É aí o T que está aqui dividindo, eu jogo ele para cá, multiplicando. Então, o período de rotação, esse período que ele fala, vai ser quem? 2πm sobre quem? QB. Tá? Então, você fica aqui a dica para vocês do que vocês devem fazer em relação à força magnética máxima. Esse aqui é um caso particular que os vestibulares gostam muito de cobrar. Tá? A nossa universidade, na segunda etapa ali, eles têm essa ideia. O Enem cobrou, acho que foi ano passado, na prova. Então, ele fez essa cobrança. Então, fiquem atentos com essas demonstrações para vocês. Tá bom? O que a gente falou aqui de força magnética sobre partículas. Agora a gente vai dar uma revisada na força magnética sobre no condutor reto. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou apagar aqui o quadro para a gente dar uma revisada aqui rápida. Olha só.
eu vou colocar aqui para vocês. Aqui. Turma, tá? Força magnética no condutor reto. Como é que eu faço isso aqui para vocês compreenderem de maneira mais tranquila? Olha só, eu tenho aqui o ímã, digamos que um lado dele aqui o polo norte, o outro lado dele aqui, polo sul. As linhas de campo saem do polo norte e chegam no polo sul. Vamos entender assim, tá? Aí nesse ímã eu coloco um fio. Eu coloquei aqui um fio. Aí o que eu quero de vocês? Eu coloquei esse fio e aqui eu tenho, tá, a carga se movimentando. Eu tenho aqui o movimento da corrente, tá? Eu posso dizer que bem aqui eu tenho a carga indo nesse sentido. Tá bom? Então esse aqui seria a ideia da velocidade da carga. Eu poderia dizer também que neste sentido aqui eu tenho a corrente elétrica I. Ela vai sair desse ponto, né? Ela tem esse trecho todinho aqui que a carga vai percorrer dentro do fio, esse fio de comprimento L. Então, como que eu vou calcular a força magnética nesse condutor, neste fio, dentro do campo? Porque a força magnética ela vai dar giro, vai dar momento nesse fio. Ele começa a ter movimento aqui das cargas. E como que eu calculo essa força magnética? Tá. Primeiramente, é interessante que vocês saibam que a gente tem direção, a gente tem sentido e a gente vai ter o quê? Intensidade. Tá bom? E aí, a direção, vou usar o mesmo artifício lá, você vai usar a regra da mão esquerda, tá? Você tem F, B, I. Então, se você quiser falar aqui a direção da força, você vai dizer que a força magnética ela é perpendicular ao campo. Qual é o sentido? O sentido da força magnética ele é igual ao outro. O sentido da força é dado pela regra da mão esquerda, tá? Aí nesse caso, regra da mão esquerda, quando eu falo aqui, você vai fazer esse movimento aqui com os dedos F, B, I, tá? Você vai usar isso aqui, ó. Olha só o que eu botei, tá? F, B, I na regra da mão esquerda. Professor, FBI, Polícia Americana, né? Você bota aqui, ó. Polícia Norte-Americana, FBI, tá bom? Aí você pode fazer. Ou então, o mais fácil é usar a regra do tapa. Tipo, aqui é a força, né? Você vê que o campo agora, ele está indo de norte para sul, ou seja, da esquerda para a direita. Então, o campo está para lá. A força, a carga está orientada para onde? Para cima, a velocidade dela é para cima. Então, se você dá o tapa, indica que a força magnética vai estar o quê? Entrando, tá bom? Então, aqui é o seguinte, sentido é dado pela regra da mão esquerda ou regra, que a gente chama para você entender, regra do tapa. Então, direção, sentido, falta a gente calcular quem, senhores? O módulo. E esse módulo que você vai calcular, tá? Ele é bem tranquilo, o módulo da força magnética. Força magnética no condutor reto é B e L vezes quem? O seno do ângulo, tá? É π vezes o seno do ângulo. B é o campo, I é a intensidade de corrente, L é o comprimento do condutor reto e ali você tem o seno que ele vai. Nesse caso aqui, o ângulo formado é de 90 graus. Então, você já sabe que quando o ângulo é formado de 90, a força ela tende a ser o quê? Máxima. Porque o seno de 90, né, a força magnética, ela é máxima, até porque, nesse caso, o seno de 90 graus vai ser igual a quanto? 1, que é o maior valor que a função admite. Ok? Então, senhores, agora a gente vai dar uma respondida nas questões. Muito obrigado.